Maíra Pobel, professora de História, e a gente vai continuar a ver agora sobre a Revolução Francesa. A gente viu a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha, símbolo do poder do absolutismo. Depois disso, o processo revolucionário de fato está se instaurando. E aí tem a realização da Assembleia Nacional Constituinte, saindo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Gente, essa declaração vai influenciar uma outra que até hoje é muito conhecida, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tá? Aqui você começa o germe de um pensamento mais igualitário, de um pensamento onde as pessoas são vistas como iguais no mundo em que ainda tinha escravidão muito forte. Então você pensa nessa declaração na igualdade perante a lei. Sabe aquilo? Todos são iguais perante a lei. Direito à posse privada e de resistir à opressão. Então você está dizendo que não existe ninguém melhor do que ninguém. E aí você pensa, mas por que eles estão falando isso? Até então, os privilégios do primeiro Estado e do segundo Estado vinham de uma justificativa de que eles, perante a lei, tinham uma certa superioridade em cima do terceiro Estado. Então, quando você pensa em igualdade perante a lei, você está pensando no fim dos privilégios. Direito à posse privada. Então, todo mundo pode possuir aquilo que conseguir. Resistir à opressão. Direito de manifestação. Você não vai ser arbitrariamente preso por resistir. Você tem direito a resistir a essa opressão. Então, como eu falei, é o fim dos privilégios do primeiro e do segundo Estado. As pessoas são vistas como iguais. Abolição do regime feudal, do feudalismo, e confisco dos bens da igreja. A igreja era responsável por grande parte das terras. Muitas delas improdutivas, muitas delas onde os camponeses poderiam trabalhar, onde eles poderiam de fato viver. Foi também a constituição civil do clero, onde os padres tornam-se funcionários públicos. Então o clero, ele passa a ser parte do Estado, ele é funcionário público. Os nobres e clérigos refugiam-se na Áustria e na Prússia, reinos absolutistas. Vocês acham que quem tinha privilégios até então acha bacana essa proposta? Não. Então o que eles fazem? Muitos fogem da França e vão se refugiar em países que ainda são absolutistas, em países onde eles têm ainda aqueles privilégios. Na Constituição feita pela Assembleia Constituinte, esses pontos são os principais. Olha, igualdade jurídica, liberdade econômica, separação entre Estado e Igreja, monarquia constitucional, um novo regime, um foco censitário, fim dos privilégios do clero e nobreza, liberdade de produção e de comércio sem interferência do Estado, proibição de greves, liberdade de crença, nacionalização dos bens do clero, e os 3 poderes são criados: legislativo, executivo e judiciário. Isso tudo aqui, gente, na Constituição de 1791. E aí, o que está acontecendo? O rei, ele está perdendo os privilégios dele. Ele não está tendo mais todo aquele seu poder absoluto. Então, ele não aceita a perda do poder e passa a conspirar contra a revolução. Para isso, ele contata nobres emigrados e monarcas da Áustria. Então, o que ele faz? Ele entra em contato com esses nobres que já fugiram da França e tenta se refugiar com eles, porque ele também está se sentindo ameaçado. Está tendo uma contra-revolução. Como assim? Os países absolutistas não estavam gostando dos rumos que essa França revolucionária estava tomando. Então eles estão querendo de alguma forma impedir essa revolução. O objetivo dos contra-revolucionários era organizar um exército que invadisse a França e restabelecesse a monarquia absoluta. Vamos acabar com essa revolução. Em 1791,
Luís XVI quis se unir aos contra-revolucionários e fugiu da França, mas foi reconhecido, capturado, preso. Gente, o que aconteceu foi o seguinte: ele não estava gostando dos rumos da Revolução. Então ele pensou, vou me refugiar, vou me juntar aos contra-revolucionários. Só que quando ele estava saindo da França, ele foi reconhecido. Vai sair não, volta. Ele foi reconhecido, capturado e ficou preso sob vigilância. Não vai sair da França. Aí, vamos ver os rumos ainda do Luís XVI. O exército absolutista, formado por austríacos, prussianos e emigrados franceses, marcha sobre a França. Então eles começam a marchar para entrar na França e acabar com esse movimento. Em 792, o exército austro-prussiano invadiu a França, mas foi derrotado pelas tropas francesas na Batalha de Valmy. Essa vitória deu nova força aos revolucionários franceses e tal fato levou os líderes da burguesia a decidir proclamar a República. Então eles tentam entrar, tentam invadir e são derrotados. E aí quando os revolucionários conseguem essa vitória, eles falam, não, vamos logo proclamar a República. Como se fosse assim, nossa, o nosso movimento está dando certo, vamos dar um passo adiante. Com a proclamação, a Assembleia Constituinte foi substituída pela Convenção Nacional, que tinha como uma das missões elaborar uma nova Constituição para a França. Então você para aquele processo que estava sendo feito e você instaura um novo instrumento para repensar o rumo das políticas na França, que era a Convenção Nacional. Aí o que vai acontecendo? Vai tendo uma divisão de forças políticas. As que mais se destacavam nesse momento revolucionário eram o quê? Eram os girondinos. Os girondinos é a alta burguesia. Se lembra que eu falei que tinha uma diferença entre alta e baixa média burguesia? Os jacobinos é a burguesia pequena e média e o proletariado de Paris, não os trabalhadores mesmo. Eram radicais e defendiam os interesses do povo. Liderados principalmente por Robespierre, pregavam a condenação à morte do rei. E tinha o grupo da planície, que apoiava sempre quem estava no poder. Seguinte, girondinos é alta burguesia. Então, assim, você está falando de gente que já tem um certo poder estabelecido. Eles querem mudança, mas com calma. Os jacobinos não. Os jacobinos é média e baixa burguesia. Os jacobinos também têm os trabalhadores, proletariado. Eles querem mudança radical, né? É liderado pelo Robespierre e eles querem, vamos matar o rei, não quero mais esse rei. Já a planície, pensa assim, planície, aquele que está na planície. Se aqui está ganhando, vou para cá. Se aqui está ganhando, está sempre aliado a quem está no poder. Esses são os três principais grupos. Mesmo com o apoio dos girondinos, Luís XVI foi julgado e guilhotinado em janeiro de 1793. A morte do rei trouxe uma série de problemas, como revoltas internas e uma reorganização das forças absolutistas. Então o que acontece? Primeiro ele foi capturado, né, volta para a França, e aí mesmo os girondinos, eles não estavam querendo matar o rei, não estavam querendo, mas mesmo assim o rei é capturado, ele é guilhotinado, corta a cabeça do rei. E aí o que acontece? Isso faz uma série de revoltas, de revoltas mesmo dentro da França. E aí é criado o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário, que é responsável pela morte na guilhotina de muitas pessoas que eram consideradas traidoras da causa revolucionária. Para vocês assim, claro o que é guilhotina? Guilhotina é aquele instrumento que já devem ter visto em várias fotos de livro de história, que você põe a cabeça assim, é como se tivessem duas lâminas. Você põe a cabeça em um encaixe e vem a outra, vem assim por cima. E a sua cabeça vai rolando. Isso é guilhotina, muito usada aqui na Revolução Francesa. Esse período ficou conhecido como terror, ou grande medo, pois os não jacobinos tinham medo de perder a
as suas cabeças na guilhotina. Outro período, 1793 a 1794, é o período que os jacobinos estão no poder, aquela ala mais radical, né? E aí começa uma ditadura jacobina, liderada por Robespierre. Durante seu governo, ele procurava equilibrar-se entre várias tendências políticas, umas mais identificadas com a alta burguesia e outras mais próximas das aspirações das camadas populares. Ele entra tentando, de um lado, atender ao que o povo está pedindo. Mas para ele se manter no poder, ele acaba tendo também que ver o que a alta burguesia estava precisando. Robespierre conseguiu algumas realizações significativas, principalmente no setor militar. O exército francês conseguiu repelir o ataque de forças estrangeiras. Que forças estrangeiras são essas? Aquelas que estão tentando impedir o avanço da Revolução na França. Aquelas nações que ainda são absolutistas. Durante o governo dele, vigorou a nova Constituição da República, em 1793, que assegurava ao povo o direito ao voto, o direito de rebelião, o direito ao trabalho e à subsistência, ou seja, uma alimentaçãozinha, e continha uma declaração de que o objetivo do governo era o bem comum e a felicidade de todos. Isso aqui, ó, o período dos jacobinos no poder. E aí, vamos pensar, vem a parte do diretório. Diminuição das tensões decorrentes da ameaça estrangeira faz com que girondinos, que era a alta burguesia, mais o grupo da planície, aquele que às vezes oscilava, uniram-se contra Robespierre, que sem o apoio popular foi preso e guilhotinado. Você vê que guilhotina nessa época estava na moda, né? Durante o governo dos jacobinos, o Robespierre teve aquela caça a quem está contra a Revolução. Quem está contra a Revolução vai ser guilhotinado. Só que aí, quando começa a diminuir as tensões, os girondinos com a planície conseguem assumir o poder, e aí quem é guilhotinado é Robespierre. Após sua morte, a Convenção Nacional foi controlada por políticos que representavam os interesses da alta burguesia. Com nova orientação política, essa convenção decidiu elaborar outra Constituição para a França. Gente, vocês estão percebendo como uma série de acontece isso, aí muda, tira outro do poder, aí tem uma Constituição, não, vai entrar outra. Em momento revolucionário, uma revolução muitas vezes demora muito tempo para se estabelecer. Uma revolução não acontece do dia para a noite. As ideias não são muito claras desde o início. Você vai construindo no processo revolucionário quais são as diretrizes que vão dar certo. O que você está procurando? A nova Constituição estabelecia a continuidade do regime republicano, que seria controlado pelo diretório, né? Então seria o quê? De 1795 até 1799. Nesse período, houve várias tentativas para controlar o descontentamento popular e afirmar o controle político da burguesia sobre o país. Vamos pensar, gente. Olha só. Girondinos, jacobinos, planície. Essa é a grande disputa. Girondinos e alta burguesia. Jacobinos, média, baixa e o proletariado. Planície está mudando. Conforme vai mudando qual desses grupos está no poder, muda também a orientação política. Muda também quais rumos essa revolução vai tomar. Mas o que a gente já pode ir falando aqui, de fato, é que essa revolução vai mudar a forma, não só como a França estava organizada, mas como também o resto do mundo se organiza. A gente vai ficando hoje por aqui. Tchau!